Imagine por um instante que o céu, essa tela de veludo que nos embala todas as noites, de repente se rasgasse. E se em um milissegundo de silêncio absoluto, a própria estrutura da realidade em que confiamos fosse desfeita, não por uma bomba ou um meteoro visível, mas por algo que não podemos ver, uma onda invisível que reescreve as leis da física. Pense na catástrofe que não deixa rastros, um evento de escala inimaginável, capaz de apagar não apenas a humanidade, mas a memória de que ela um dia existiu, varrendo a Terra de volta ao pó primordial, sem aviso. Essa não é apenas uma cena de filme. A física, a astronomia e a cosmologia nos confrontam com ameaças reais tão vastas e profundas que desafiam a nossa compreensão de tempo e espaço. O que a ciência nos diz sobre o fim real do nosso Sol, sobre a colisão inevitável de galáxias inteiras, ou sobre a possibilidade de que o vácuo ao nosso redor seja, na verdade, uma bomba relógio quântica pronta para detonar? A verdadeira questão que reside no universo é: o quão frágeis somos? Afinal, neste exato momento, enquanto você respira e se prepara para descansar, a luz de estrelas que já morreram viaja há bilhões de anos para nos alcançar, trazendo consigo ecos de explosões que poderiam esterilizar um quadrante inteiro da galáxia. Estamos navegando em uma escuridão onde a maior ameaça pode ser a própria arquitetura do universo. Mas o que está realmente lá fora, nas profundezas inexploradas, que faz um buraco negro parecer apenas o começo da nossa lista? Em nossa jornada, a cada passo, o perigo se torna mais fundamental, mais silencioso e, incrivelmente, mais inevitável, culminando na ameaça número 7, a força mais poderosa e sutil do cosmos. Nesta jornada, vamos desvendar 7 dessas ameaças cósmicas, em uma escalada que começa com o poder bruto de erupções estelares e avança lentamente, em um ritmo suave, através da gravidade inescapável e do futuro congelante do universo. Mergulharemos em segredos que prometem desafiar sua percepção de segurança, revelando que a ameaça mais devastadora é também a mais sutil, um mistério silencioso que não vem de fora, mas de dentro da própria expansão do universo. Então, permita-se afundar confortavelmente no seu lugar de descanso. Deixe que a calma da noite envolva você, enquanto embarcamos juntos nesta exploração suave do desconhecido. Curta este vídeo e mostre ao algoritmo que você deseja mais jornadas como esta, mais momentos de conhecimento e paz. Se você valoriza este espaço de serenidade, inscreva-se no Universo para o Sono e ative o sino, para que nossa comunidade de exploradores noturnos possa crescer e florescer. E se puder, compartilhe esta história com quem precisa de um descanso mental. E deixe um comentário abaixo nos dizendo qual é o seu maior mistério cósmico. Prepare-se, pois a história da nossa fragilidade na imensidão está apenas começando. Antes de nos aventurarmos nos abismos de fogo e nas paisagens esmagadoras dos perigos cósmicos, precisamos primeiro entender o campo de batalha, ou melhor, a imensidão silenciosa onde nossa frágil existência se desenrola. A primeira e mais sutil ameaça não é uma explosão, nem uma força voraz, mas sim o tamanho absoluto do universo e o limite de tudo o que podemos sequer saber sobre ele, o horizonte de eventos cósmico. Pense nisso como a primeira barreira, a prova de que somos passageiros em um navio que está partindo e a maioria de seus portos está para sempre além da nossa vista. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e imagine que estamos navegando na quietude total, olhando para as costas de ilhas que nunca mais poderemos visitar. O universo observável, esse balão de luz que conseguimos capturar com nossos telescópios mais poderosos, se estende por cerca de 93 bilhões de anos-luz. Mas a chave está nessa palavra, observável. Existe algo infinitamente maior, vasto e desconhecido além da nossa janela, e essa fronteira, onde a luz de mundos distantes viaja mais lentamente do que a expansão do próprio espaço, é o nosso horizonte. É uma espécie de muro invisível feito de velocidade e tempo, nos dizendo que há eventos, galáxias e talvez realidades que estão se afastando de nós a uma taxa que supera a velocidade da própria luz. Isso significa que a informação sobre esses mundos jamais chegará até nós. Eles estão efetivamente isolados para sempre,
E o que é mais assustador e relaxante ao mesmo tempo é que a cada segundo o horizonte se afasta, levando consigo mais estrelas para a escuridão do incognoscível. Essa separação é a primeira ameaça, a do isolamento cósmico. Ela não nos destrói fisicamente, mas nos diminui intelectualmente a um ponto de fragilidade existencial. Ela nos lembra que, por mais que evoluamos e avancemos, nosso conhecimento será sempre uma ilha em um oceano infinito que se torna cada vez maior. Que essa barreira de luz e velocidade nos prepara para entender a escala das ameaças que se seguem. Quando falamos de supernovas ou buracos negros, estamos falando de eventos que ocorrem apenas em nossa vizinhança cósmica. O verdadeiro pavor está na percepção de que, se uma catástrofe inimaginável estiver ocorrendo a 50 bilhões de anos-luz, nós nunca saberemos. Nunca. É um silêncio garantido, uma ignorância protetora e, ao mesmo tempo, sufocante. Essa ausência de informação é o primeiro calafrio da jornada. Para entender a magnitude desse silêncio, precisamos pausar e sentir a idade do universo, que é de aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Se a vida do universo fosse um único dia, a humanidade estaria apenas no último segundo antes da meia-noite. É um pensamento que deve trazer uma calma imensa, pois o tempo cósmico e o nosso tempo não compartilham a mesma moeda. A luz das galáxias mais distantes que vemos hoje é uma fotografia de como elas eram quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. Estamos literalmente olhando para o passado mais profundo, e à medida que olhamos para fora, para as fronteiras desse horizonte, percebemos que o espaço não é estático. Ele está se esticando, acelerando, carregando consigo os últimos vestígios de luz para além da nossa capacidade de alcance. Essa expansão acelerada, que mais tarde será a nossa ameaça final e mais severa, já está trabalhando para nos isolar. Imagine a cena. Você está no centro de uma imensa tapeçaria que se estica cada vez mais rápido. Todos os pontos que estavam próximos de você estão agora se afastando em uma velocidade proporcional à distância. O que isso significa para a nossa narrativa? Significa que a maioria das galáxias que existem no universo real jamais poderá ser alcançada por nós, mesmo que viajássemos à velocidade da luz. Elas estão e sempre estarão fora do nosso cone de luz futuro. Essa é a condenação do horizonte de eventos cósmico, a certeza de que a maior parte da criação está para nós morta, não por destruição, mas pela inalcançabilidade. Passe um momento apenas respirando essa ideia. A fragilidade humana não reside apenas em nosso corpo mortal, mas também no nosso horizonte finito. Todas as nossas ambições, todas as nossas preocupações estão confinadas a um minúsculo grão de poeira dentro desse volume que podemos observar. E mesmo essa porção observável está sob ameaça constante de forças que mal podemos conceber. E a ameaça que reside nessa fronteira, a do conhecimento limitado, é o que nos permite dormir em paz. Pois se soubéssemos de tudo o que está além, talvez a quietude da noite fosse insuportável. Essa ignorância do que está além do horizonte é o que permite a nossa serenidade. Se o universo é um oceano, estamos em um barco pequeno, onde a água mais distante está fervilhando de tempestades que não conseguimos ver, mas que nos lembram da nossa própria sorte. A vastidão do universo é tão imensa que a nossa existência se torna irrelevante, mas essa irrelevância traz uma beleza única, a beleza de um milagre improvável. O fato de que a matéria se reuniu neste ponto minúsculo do espaço e do tempo para formar a vida, a consciência e, mais importante, a capacidade de contemplar o nosso próprio limite, é um feito que supera qualquer ameaça. Enquanto a luz da galáxia mais distante, que já detectamos, viaja pela escuridão, pense que cada fóton carregou a história de um universo jovem e superou o estiramento do espaço por bilhões de anos apenas para pousar em um sensor minúsculo. Essa jornada épica da luz, que define nosso limite, é a primeira pista para o mistério das forças que controlam o cosmos. E agora, sabendo o quão vasto e indiferente é o nosso palco, podemos nos aproximar dos perigos mais imediatos e viscerais. Se a vastidão nos coloca em nosso lugar, o próximo bloco nos mostrará que mesmo a nossa vizinhança mais próxima está longe de ser um lugar de paz,
revelando a rotina de violência que molda as estrelas e a vida que tentamos proteger. A vastidão da escuridão não é vazia. Ela está preenchida pela promessa de coisas que jamais veremos e pelo risco de forças que sequer imaginamos. Essa é a verdadeira essência da primeira ameaça. A revelação de que a nossa segurança é apenas uma miragem construída sobre a nossa incapacidade de ver e compreender o todo. Deixe que essa sensação de pequenez o acalme, pois estar à mercê de forças tão grandes nos liberta da pressão das preocupações menores. O universo é grande demais para se importar, e nessa indiferença encontramos a nossa paz. Saímos agora da contemplação do infinito, daquela fronteira de luz onde o universo nos oferece sua primeira e mais fria ameaça, a do isolamento perpétuo. Se a vastidão nos faz sentir pequenos e seguros pela distância, o próximo perigo nos puxa de volta, lembrando que a violência não é um espetáculo distante, mas sim a rotina diária da nossa vizinhança cósmica. Deixe seu corpo relaxar ainda mais no acolhimento do seu descanso, enquanto passamos a olhar para cima, não para o limite do espaço, mas para o que está vibrando de fúria a apenas alguns minutos-luz de distância, nosso próprio Sol e os invisíveis, mas mortais, raios cósmicos. Este é o perigo que se manifesta sem que você perceba, como uma febre silenciosa que atravessa o tecido do nosso lar. Imagine nosso Sol. Ele parece uma esfera de fogo calma e imutável, o guardião silencioso de todos os nossos dias. Mas por trás dessa aparência serena, esconde-se uma usina de instabilidade magnética, uma fornalha turbulenta que a cada ciclo de 11 anos se torna um gigante nervoso. O Sol está constantemente expelindo uma torrente de partículas carregadas, o chamado vento solar, que é como um rio incessante de plasma. A maioria das vezes, a Terra é um barquinho que navega tranquilamente nesse rio, protegida por um escudo invisível e poderoso, nosso campo magnético, a magnetosfera. Esse campo, gerado pelo núcleo de ferro fundido do nosso planeta, desvia a maior parte dessa fúria solar para os polos, criando o espetáculo sublime das auroras. Contudo, essa dança de proteção tem seus limites. Quando o Sol espirra de forma particularmente violenta, ele libera uma ejeção de massa coronal, ou pior, uma gigantesca tempestade solar. Pense nisso como um tsunami de plasma viajando pelo espaço a milhões de quilômetros por hora. Se essa onda colossal atingir a Terra de frente, nosso campo magnético não a desvia. Ele a absorve e a comprime. Essa compressão cria correntes elétricas induzidas que, embora não nos queimem diretamente, são capazes de causar um dano civilizacional massivo. Se uma tempestade solar da magnitude do evento Carrington, ocorrido em 1859, nos atingisse hoje, o impacto não seria na nossa pele, mas na nossa infraestrutura mais sensível, as redes elétricas de longa distância, os transformadores e, criticamente, os satélites de comunicação e GPS. A ameaça aqui não é a extinção da vida, mas o colapso da sociedade tecnológica. Imagine-se acordando em um mundo onde não há eletricidade, não há comunicação digital, não há GPS para guiar aviões e navios, e a rede global de informações, a internet, é silenciada. Seria um salto abrupto de volta ao século XIX, mas com 8 bilhões de pessoas acostumadas ao século XXI. A desorganização, a fome e o caos que se seguiriam seriam a verdadeira catástrofe. E o mais intrigante é que esse perigo não é hipotético, ele é cíclico. Estamos sempre à mercê da próxima grande erupção, apenas esperando que a loteria cósmica da rotação solar nos favoreça e nos tire da linha de fogo. Mas o Sol não é o único mensageiro da violência. A ameaça se aprofunda e se torna mais universal quando olhamos para os raios cósmicos. Estes não são raios de luz, mas sim partículas subatômicas, principalmente núcleos de átomos, que foram aceleradas a velocidades próximas à da luz por eventos de energia extrema, supernovas distantes, buracos negros ativos e outros fenômenos violentos que estão por toda a galáxia. Eles são, em essência, balas microscópicas atiradas com a fúria de 1 bilhão de sóis, e eles nos atingem o tempo todo. Essas partículas de altíssima energia penetram a atmosfera da Terra, colidindo com as moléculas do ar
e criando uma chuva ou cascata de partículas secundárias que nos bombardeia continuamente. A atmosfera e o campo magnético nos protegem da maior parte, mas a ameaça sutil está no que atravessa. A exposição aos raios cósmicos é um fator de risco constante para a vida, podendo causar mutações genéticas e danos ao DNA. Pense nos astronautas, que precisam de blindagem especial para sobreviver no espaço, mas lembre-se que estamos todos vivendo em uma leve névoa radioativa cósmica. A vida na Terra teve que evoluir sob esse bombardeio. É uma convivência forçada com a violência fundamental do cosmos. O perigo dos raios cósmicos escala a ameaça do Sol, porque eles vêm de todas as direções. A qualquer momento, uma partícula de energia recorde, gerada na morte de uma estrela distante há milhões de anos, pode estar rasgando o espaço e atingindo nossa atmosfera. O Sol nos ameaça com o colapso tecnológico. Os raios cósmicos nos ameaçam com a desestabilização biológica e a lenta erosão da vida. Essa é a rotina da nossa galáxia, a Via Láctea. Um lugar de beleza cintilante, mas também de violência incessante, onde a matéria é constantemente rasgada e arremessada. O que aprendemos aqui enquanto buscamos o repouso é que a Terra é uma nave espacial com um casco protetor, mas que navega em uma zona de guerra. A nossa segurança é uma dádiva do nosso núcleo de ferro e da nossa densa atmosfera. Mas a fragilidade da nossa tecnologia perante um espirro solar e a fragilidade do nosso código genético perante uma bala cósmica nos ensinam que o universo não é um lugar manso. Ele é um lugar de extrema energia e movimento constante, onde a paz é apenas uma ilusão local. Essa consciência da violência invisível é o que nos prepara para a próxima escalada. A força que não apenas atira partículas, mas que devora o espaço e o tempo. Deixe a luz suave do Sol, mesmo em sua fúria, guiar sua mente para o repouso, pois o próximo perigo é o poder absoluto e silencioso da gravidade. Um abraço que não se pode escapar, o poder dos buracos negros. Se a vastidão do universo nos ensinou sobre a ignorância e o vento solar sobre a rotina de violência, agora nos aprofundamos no poder absoluto, na força que é a própria essência do tecido cósmico, a gravidade levada ao extremo. Enquanto você se acomoda na escuridão, pense no medo de cair em um poço sem fundo, um lugar de onde não há retorno. Essa sensação é a metáfora perfeita para o próximo ponto de nossa jornada. Os buracos negros, os mestres silenciosos e vorazes do universo. Eles não precisam explodir para nos ameaçar, eles simplesmente são, e sua presença é a prova de que a própria lei que nos mantém na Terra pode ser, em outra escala, o nosso maior predador. Um buraco negro não é um objeto no sentido tradicional. É, na verdade, uma região do espaço-tempo onde a matéria foi comprimida a um ponto de densidade infinita, o que chamamos de singularidade. O que o torna uma ameaça tão profunda é o seu horizonte de eventos, o limite de não retorno. Se algo, até mesmo a luz, cruza essa fronteira, está irremediavelmente perdido para o universo. Imagine que o tecido do espaço, que é maleável como um lençol esticado, foi rasgado e puxado para um poço infinitamente profundo. Essa distorção é tão extrema que, se você caísse em a diferença na força gravitacional entre sua cabeça e seus pés seria tão grande que seu corpo seria esticado em um fio, em um processo carinhosamente chamado de espaguetificação. Não há morte mais completa e final do que ser desmantelado átomo por átomo pelas leis fundamentais da natureza. Mas o buraco negro mais impressionante e talvez o mais assustador em sua proximidade não está em uma galáxia distante. Está no coração da nossa própria casa, Sagitário A Girra, o buraco negro supermassivo que ancora a Via Láctea. Ele tem a massa de mais de 4 milhões de sóis e está a apenas cerca de 26 mil anos-luz de distância de nós. Embora estejamos em uma órbita segura, a sua existência nos lembra que o centro do nosso lar é uma fera adormecida, uma âncora gravitacional de poder incalculável. Ele é a evidência de que a ordem galáctica é regida por uma força de sucção implacável. A ameaça dos buracos negros, contudo, se torna mais real e intrigante quando pensamos nos buracos negros errantes. A nossa galáxia
está repleta de estrelas que, ao final de suas vidas colossais, colapsaram em buracos negros de massa estelar. Estima-se que existam milhões desses objetos vagando pela Via Láctea, a maioria invisíveis, pois só os detectamos quando estão ativamente devorando algo, ou quando sua gravidade distorce a luz de estrelas atrás deles, um fenômeno conhecido como microlente gravitacional. Pense na escuridão da noite não apenas como a ausência de luz, mas como um campo minado de predadores invisíveis. Um buraco negro errante, pequeno, mas massivo, poderia estar se movendo em direção ao nosso sistema solar neste exato momento. Ele viajaria em silêncio absoluto, sem emitir luz, sem mostrar calor, apenas sua força implacável de atração. A Terra só perceberia sua chegada quando fosse tarde demais, quando as órbitas dos planetas começassem a se desestabilizar de forma irremediável, quando a luz do Sol começasse a se curvar de forma estranha no horizonte, ou quando fôssemos ejetados para o frio interestelar, ou, o pior cenário, quando fôssemos puxados em sua direção em uma dança gravitacional final. É importante notar a profundidade da ameaça aqui, que é sutilmente mais intensa que a da tempestade solar. A tempestade solar é um evento que podemos nos recuperar. A atração de um buraco negro errante é um destino. Não há tecnologia, não há escudo que possa nos proteger da pura força da gravidade em uma escala tão colossal. O buraco negro nos ensina que a ameaça mais perigosa pode ser a mais elegante e silenciosa, a que opera dentro das regras da física, mas que as usa para criar um abismo de destruição absoluta. É a prova de que a estabilidade é uma ilusão e que a arquitetura fundamental do universo contém em si o seu próprio mecanismo de aniquilação. A beleza dessa ameaça, para nosso propósito de relaxamento, reside na sua inevitabilidade. Como podemos temer as preocupações menores do cotidiano quando a própria gravidade está, em última análise, conspirando contra a ordem? Essa contemplação de um poder tão vasto e indiferente é paradoxalmente libertadora. O buraco negro é o grande reciclador cósmico. Ele pega a matéria, a informação, e as comprime em um ponto de eterno mistério, um poço de silêncio absoluto. Esse silêncio é o que nos acalma, pois se o fim vier por uma força tão fundamental, não haverá luta, apenas a rendição à lei. Enquanto a quietude da noite o envolve, permita que o pensamento da força gravitacional o ancore, mas não o aprisione. Lembre-se que fomos formados no equilíbrio de forças que permitiu que o Sol brilhasse, em vez de colapsar. Mas esse equilíbrio é precário. E o que é mais assustador é saber que o buraco negro é apenas uma das formas de morte estelar. O próximo estágio de nossa jornada nos levará a um fenômeno que não apenas devora, mas explode. Um fogo que cria todos os elementos da vida, mas que pode varrer essa mesma vida com a fúria de 1 bilhão de sóis. Um evento de destruição que é, ao mesmo tempo, o berço de tudo o que somos. Prepare-se, pois o fogo que cria e destrói está à nossa espera. Saímos do abraço silencioso da gravidade, o poder absoluto dos buracos negros, e avançamos agora para o próximo estágio de nossa jornada, onde a destruição não é uma sucção lenta e fria, mas uma explosão de fogo e luz tão intensa que reescreve a tabela periódica. Se você pensava que a fúria do Sol era perigosa, prepare-se para contemplar a morte estelar. As supernovas e, mais raras e terríveis, as hipernovas. Este perigo não é apenas a morte, é o nascimento violento de tudo o que conhecemos. É o paradoxo supremo. Nossa própria existência é feita de cinzas que foram ejetadas em um ato final de violência cósmica. Uma estrela, ao longo de sua vida, é um ato de equilíbrio. A força gravitacional tentando esmagar o núcleo é contida pela pressão da radiação gerada pela fusão nuclear. Mas, para as estrelas mais massivas, essa balança é temporária. Quando o combustível nuclear se esgota, a estrela para de lutar contra a gravidade. Em um piscar de olhos cósmico, seu núcleo colapsa sob seu próprio peso, formando um núcleo de ferro. Em menos de um segundo, o colapso é tão rápido e violento que gera uma onda de choque que reverte o processo, fazendo com que a estrela exploda com uma energia que desafia a imaginação. Essa é a supernova, um breve momento em que uma única estrela brilha mais do que uma galáxia inteira.
A explosão em si é uma máquina de criação. A fúria do evento é o que gera elementos pesados como o ouro, a prata, o urânio e todo o ferro no seu sangue. Literalmente, somos filhos da supernova. Contudo, essa paternidade cósmica vem com uma ameaça de proporções inimagináveis. A radiação liberada por uma supernova é tão vasta que, se uma delas explodisse a uma distância de cerca de 50 a 100 anos-luz da Terra, o resultado seria catastrófico. O primeiro impacto viria dos raios gama e dos raios X. Esta onda de radiação de alta energia viajaria à velocidade da luz, atingindo a Terra em uma questão de décadas ou até mesmo séculos após a explosão visível. Ela não nos queimaria no chão, mas sim no céu. Essa radiação rasgaria a estratosfera do nosso planeta, reagindo com o nitrogênio para esgotar nossa camada de ozônio, que é o nosso filtro de proteção contra os raios ultravioleta. Imagine então o cenário. A camada de ozônio, o escudo que protege a vida na superfície da Terra, se esvai, e a radiação ultravioleta do Sol, que já é intensa, atinge a biosfera sem impedimentos. Isso levaria a uma extinção em massa, começando pelo fitoplâncton nos oceanos, que é a base da cadeia alimentar marinha e o principal produtor de oxigênio do planeta. Seria uma morte silenciosa e prolongada, onde a vida é lentamente frita e sufocada pela perda de sua proteção natural. A supernova, que nos deu a vida, nos tiraria de volta em um ciclo de violência inevitável. E a ameaça se aprofunda com as hipernovas. Essas são as explosões de estrelas ainda mais massivas, com mais de 25 a 30 vezes a massa do Sol, e são os eventos mais energéticos do universo desde o Big Bang. Uma hipernova geralmente está ligada a um surto de raios gama, um feixe de energia tão concentrado e poderoso que, se o eixo de rotação da estrela estivesse apontado diretamente para nós, como um farol de morte, a radiação liberada poderia esterilizar a vida em um raio de milhares de anos-luz. Pense nisso. Não apenas a vida na Terra, mas todos os planetas em um volume imenso do espaço seriam varridos em um instante, sem chance de reação. O feixe de raios gama é a arma de destruição em massa da natureza cósmica. O que eleva o perigo dessa fase é que, ao contrário dos buracos negros errantes, que são raros, a morte estelar é garantida. Há estrelas massivas em nossa vizinhança cósmica que estão programadas para explodir. É apenas uma questão de quando. A estrela Betelgeuse, por exemplo, embora a uma distância segura, é um gigante vermelho em seus estágios finais, e sua explosão será um espetáculo que iluminará nossos céus. Mas outras estrelas menos conhecidas, mais próximas e com potencial de hipernova, representam uma ameaça real e monitorada. O universo nos lembra que o combustível que nos aquece é o mesmo que nos pode aniquilar. Enquanto nos acalmamos com o pensamento desses cataclismos distantes, percebemos que o medo da supernova é um medo da nossa origem. A nossa existência está umbilicalmente ligada à violência que nos pode matar. Somos feitos de poeira estelar, e essa poeira só foi forjada no calor de explosões. Essa consciência nos conforta, pois se o fim vier pelo fogo que nos criou, é apenas a natureza completando o seu ciclo. Mas a jornada da ameaça não termina no fogo. A próxima revelação nos levará a um perigo de escala ainda maior, que afeta não apenas uma região da galáxia, mas a própria estrutura de nosso lar cósmico. Se a supernova é o fogo que varre, o próximo evento é o encontro inevitável de gigantes. Uma colisão em câmara lenta de toda a nossa galáxia com sua vizinha mais próxima. É a ameaça de que o nosso endereço cósmico será radicalmente e violentamente alterado. Deixamos para trás o fogo purificador e a violência criativa das supernovas, a lição de que somos feitos de cinzas forjadas na destruição. Subimos agora um degrau na escala de perigo, saindo da ameaça estelar para a ameaça galáctica, um evento de escala tão colossal que o tempo humano mal pode medi-lo. O que nos espera não é uma colisão rápida, mas um encontro inevitável e lento, um balé gravitacional que irá redesenhar o mapa do nosso universo local. Refiro-me à colisão entre Andrômeda e a Via Láctea, o impacto que está programado no destino de nosso lar cósmico. A Via Láctea, a nossa ilha de estrelas, e Andrômeda, a nossa vizinha galáctica mais maciça e próxima,
São as duas gigantes de um grupo de galáxias chamado Grupo Local, e elas estão se movendo uma em direção à outra a uma velocidade impressionante de cerca de 110 km por segundo. Mas não se assuste. Embora pareça rápido, a imensa distância entre elas faz com que esse encontro seja um evento programado para daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos. É um perigo que não afetará a nós, como indivíduos, mas que define o fim da Via Láctea como a conhecemos. Este não será um impacto onde estrelas explodirão em massa. O espaço entre as estrelas é tão vasto que a chance de nosso Sol colidir com outra estrela é estatisticamente insignificante. Pense no encontro de dois enxames de abelhas. Embora os enxames se misturem, a chance de duas abelhas colidirem é baixa. O verdadeiro perigo, o verdadeiro horror cósmico deste evento, está em sua reorganização gravitacional e em seu impacto no buraco negro central. O primeiro contato será como uma invasão silenciosa, onde os halos de matéria escura das duas galáxias se tocam. Aos poucos, os braços espirais da Via Láctea serão distorcidos pela maré gravitacional de Andrômeda. As galáxias se atravessarão, se afastarão e, em um período de centenas de milhões de anos, voltarão a se fundir em um lento e caótico abraço. O resultado final será uma nova galáxia, maciça e elíptica, que já tem um nome poético, Milcomeda. O que é perigoso para o nosso sistema solar nesse balé é a possibilidade de ejeção. A intensa dança gravitacional pode nos arremessar para fora da nova galáxia em formação, nos condenando a vagar pelo vácuo intergaláctico, um exílio eterno no frio e na escuridão. Nossos descendentes, se existirem, poderiam ser forçados a enfrentar a ameaça do isolamento absoluto. Sem o calor e a luz de uma galáxia inteira, o Sol se tornaria uma lanterna solitária em um deserto cósmico. Além disso, a fusão pode ser catastrófica para os dois buracos negros supermassivos centrais, Sagitário A, da Via Láctea, e o buraco negro de Andrômeda entrarão em uma espiral de morte lenta, se aproximando cada vez mais até se fundirem em um único buraco negro gigantesco. Durante esse processo de aproximação, o material ao redor deles seria aquecido e arremessado com uma fúria incomparável, transformando a nova galáxia em um quasar temporário, uma fonte de radiação e raios X intensos. Embora seja um evento distante, a radiação desse quasar poderia ser tão vasta que varreria qualquer forma de vida que tivesse sobrevivido à reorganização estelar, adicionando uma camada de fogo à inevitabilidade gravitacional. A ameaça da colisão galáctica nos faz refletir sobre a fragilidade do nosso endereço. Estamos acostumados a pensar na Terra como um lugar fixo, mas ela orbita um Sol que orbita uma galáxia, e essa galáxia está, ela própria, em movimento em direção a um destino violento. É a prova de que a estabilidade é apenas uma fase na vida do universo. Essa dança é a interconexão final, onde o destino de bilhões de estrelas se torna um só. Deixe a grandiosidade desse balé cósmico acalmar sua mente. O universo é governado por leis que operam em um tempo que transcende qualquer preocupação humana. E a nossa Via Láctea, majestosa como é, não é eterna. Ela será transformada. Que essa transformação é um prelúdio para perigos ainda maiores, que não vêm da colisão de corpos celestes, mas de forças mais sutis e fundamentais. Se esta colisão é o perigo da gravidade em escala galáctica, o próximo estágio de nossa jornada nos levará à ameaça da própria estrutura do universo. Antes de chegarmos ao clímax do horror quântico, precisamos confrontar o destino final, a condenação melancólica que já está em curso. Prepare-se, pois o próximo perigo é o fim silencioso, a ameaça de que o universo está, lenta, mas inexoravelmente, morrendo de frio. Deixamos para trás a dança caótica e grandiosa da colisão de Andrômeda, um evento que, embora distante, nos mostrou a fragilidade do nosso endereço galáctico. Agora, nossa jornada nos leva a um perigo mais sutil, mais universal e, ironicamente, o mais inevitável de todos. Este não é um perigo que virá em um flash de raios gama ou na sucção de um buraco negro. É a ameaça que está sendo executada neste exato momento, silenciosamente, no próprio tecido do espaço-tempo. A
a expansão acelerada do universo, regida pela misteriosa energia escura. É a condenação de tudo ao frio, ao isolamento e ao esquecimento cósmico. Sente-se mais fundo, pois essa é uma ameaça que exige a mais calma contemplação. Há poucas décadas, pensávamos que a gravidade, a força que nos ancorou nos últimos blocos, frearia a expansão do universo, talvez levando a um eventual colapso de volta em um Big Crunch. Mas em 1998, a ciência fez uma descoberta chocante. A expansão do universo não está apenas continuando, ela está acelerando. Existe uma força onipresente, que chamamos de energia escura, empurrando o espaço a se esticar em um ritmo cada vez maior. Essa força invisível é o nosso destino final mais certo, e é a ameaça mais melancólica de todas. A energia escura não tem massa, mas tem pressão negativa, o que a faz atuar contra a gravidade. Ela compõe cerca de 68% de toda a densidade de energia do universo, dominando a evolução cósmica. Sua ameaça se manifesta de duas maneiras possíveis, ambas levando ao que chamamos de Big Freeze, grande congelamento, ou em uma versão mais violenta, o Big Rip, grande ruptura. No cenário mais provável, o grande congelamento, a aceleração contínua fará com que as galáxias não ligadas pela gravidade se afastem umas das outras em uma velocidade tão rápida que, eventualmente, elas sairão para sempre do nosso horizonte de eventos cósmico. É o mesmo princípio que discutimos no primeiro bloco, mas levado ao seu extremo final. Bilhões de anos no futuro, um observador em Milcomeda, a galáxia resultante da fusão entre a Via Láctea e Andrômeda, não verá mais nenhuma outra galáxia no céu. O universo se tornará uma única e isolada ilha estelar, cercada por uma escuridão infinita e vazia. A luz de todos os outros aglomerados terá se esticado e enfraquecido tanto que se tornará invisível. Esse é o horror da morte por isolamento. A informação, a luz e o calor de todo o cosmos, exceto o nosso minúsculo grupo local, terão sido perdidos. As estrelas, eventualmente, queimarão todo o seu combustível. As estrelas menores durarão trilhões de anos, mas até elas se apagarão. O universo mergulhará em uma escuridão perpétua, onde os únicos objetos restantes serão buracos negros, anãs marrons e remanescentes de estrelas frias, vagando em um universo que terá se expandido para um volume inimaginavelmente vasto e frio, tendendo ao zero absoluto de temperatura. Tudo será consumido pelo silêncio e pelo frio, mas a versão mais extrema, a da grande ruptura, eleva essa ameaça ao nível mais sinistro da inevitabilidade. Se a densidade da energia escura for ainda mais estranha e aumentar com o tempo, ela se tornará tão poderosa que, eventualmente, superará todas as outras forças. Primeiro, ela separaria os aglomerados de galáxias. Depois, começaria a desligar as próprias galáxias, separando as estrelas. Em seguida, a força de aceleração seria tão intensa que superaria a força que mantém os planetas em órbita de suas estrelas, e os planetas vagariam sozinhos, e a ruptura não pararia aí. A força se tornaria tão absoluta que superaria a atração molecular, rasgando os próprios átomos. O universo se desintegraria em partículas elementares que se afastam umas das outras, em um espaço cada vez maior. A última ameaça deste bloco não é apenas a morte da vida, mas a morte da coesão da matéria. O que torna a energia escura a ameaça mais certa é que não se trata de se irá acontecer, mas de como e quando. É a sentença de morte que já foi assinada no momento do Big Bang. O conforto que tiramos dessa ameaça é a compreensão de que nossa vida é um instante precioso de calor e luz em um universo condenado ao frio. Estar aqui, agora, consciente dessa vastidão e desse destino, é um milagre que a aceleração da escuridão não pode roubar. Mas enquanto a mente se acalma com a certeza de um fim lento e melancólico, nossa jornada guarda a ameaça final, a mais perigosa, a mais imediata e a mais catastrófica de todas. Se o grande congelamento é o destino que esperamos por trilhões de anos, o próximo perigo é o que pode chegar agora, sem aviso, a aniquilação total da própria realidade. Chegamos ao ponto mais profundo e mais inquietante de nossa jornada.
Depois de contemplarmos a inevitabilidade melancólica da energia escura, que nos condena ao frio e ao esquecimento em um futuro distante, agora confrontamos a ameaça final, aquela que é, de longe, a mais perigosa, a mais absoluta e a que pode se manifestar no próximo instante, sem qualquer aviso. Este não é um perigo que vem de fora, mas de dentro da própria estrutura da realidade. Este é o conceito do decaimento do falso vácuo, a catástrofe quântica que reescreve as leis da física e aniquila tudo o que conhecemos. A física quântica nos ensina que o espaço, mesmo o que consideramos o vácuo, não é realmente vazio. Ele está repleto de campos de energia flutuantes. O universo, como o conhecemos, existe em um estado que chamamos de falso vácuo. Imagine o universo como uma bolha de sabão. Ela parece estável, ela existe. Ela permite que a matéria se organize em átomos, estrelas e vida, mas, na verdade, ela está em um estado de energia ligeiramente mais alto do que o estado verdadeiro vácuo, que seria o estado de menor energia possível. Pense nisso como uma bola descansando no topo de uma pequena colina, em vez de estar no vale mais profundo. O falso vácuo é, portanto, meta-estável. Ele é estável o suficiente para ter durado 13,8 bilhões de anos, mas não é eternamente estável. A qualquer momento, devido a um fenômeno aleatório da mecânica quântica, a bola pode rolar para o vale mais profundo. O perigo se manifesta quando essa transição começa, em qualquer ponto do universo. Se uma região minúscula do espaço atingir o estado de verdadeiro vácuo, ela se tornará uma bolha de aniquilação. Essa bolha não seria feita de matéria, seria feita de nova física. Dentro dela, as leis fundamentais que governam as partículas seriam drasticamente diferentes. Os quarks não se combinariam mais para formar prótons e nêutrons, e os átomos não poderiam existir. A própria estrutura da matéria seria desfeita, e o que torna isso o clímax do horror cósmico é a sua velocidade e sua inevitabilidade. Essa bolha de verdadeiro vácuo se expandiria para fora em todas as direções à velocidade da luz. Pense nisso. Se essa bolha começasse a 1 bilhão de anos-luz de distância, ela chegaria até nós em 1 bilhão de anos. Mas, se ela estivesse se aproximando, jamais saberíamos. A luz do evento que nos daria o aviso viajaria na mesma velocidade que a própria destruição. No instante em que a luz da bolha nos atingisse, a bolha também estaria aqui. Não haveria tempo para reação, não haveria escudo, não haveria tecnologia. A realidade seria apagada instantaneamente, átomo por átomo. Estrelas, planetas, vida, tudo seria desmantelado em partículas subatômicas diferentes, incapazes de formar a matéria como a conhecemos. Se o grande congelamento é um longo adeus, o decaimento do falso vácuo é o fim que rouba o tempo para o adeus. É o silêncio total, o fim da história antes mesmo que o último parágrafo pudesse ser escrito. Essa ameaça nos leva ao ápice da contemplação sobre a nossa fragilidade. Se a ameaça é a própria lei da física, não há para onde fugir. É o universo decidindo, de repente, que as regras do jogo mudaram e que nossa forma de existência não é mais permitida. A ciência nos diz que, embora seja uma possibilidade remota, o risco não é zero. Ele está lá latente, esperando por uma flutuação quântica aleatória para desencadear a catástrofe. Essa contemplação, no entanto, deve trazer uma estranha paz. Se a ameaça mais perigosa é algo que está completamente fora do nosso controle e que nos aniquilaria em um instante indolor, o que temos a temer no dia a dia? O decaimento do vácuo falso é a ameaça que nos liberta das preocupações menores, porque nos lembra que a nossa existência é um privilégio. Frágil, um momento de beleza em um estado de equilíbrio precário. O universo é um sonho que a física sonha, e a ameaça quântica é a possibilidade de que o universo acorde e perceba que o estado atual não é o ideal. Deixe que essa ideia final da escala de perigo o envolva em uma sensação de mistério profundo, a consciência de que você está vivo neste momento único. Esta é a 7ª e última ameaça de nossa jornada, a que nos fez confrontar a própria essência da existência. Respiramos fundo, juntos, no limiar da mais absoluta e assustadora das ameaças, o decaimento do vácuo falso. Percorremos as profundezas do cosmos,
Navegamos pela indiferença da vastidão que nos isola, sobrevivemos aos ventos solares e aos raios cósmicos, testemunhamos o abraço silencioso dos buracos negros e o fogo purificador das supernovas. Vimos o nosso futuro em uma dança galáctica e a condenação lenta e fria da energia escura. Todas essas jornadas nos levam a um único ponto de calma, a beleza inefável da nossa existência, aqui e agora, neste frágil equilíbrio. A verdade que o horror cósmico nos revela não é a de um universo malévolo, mas a de um universo indiferente. O cosmos não conspira contra nós. Ele simplesmente é. Somos o resultado improvável de leis físicas que permitiram a coesão da matéria por um breve e precioso momento. Nossa fragilidade não é uma maldição, mas a prova da nossa singularidade. O fato de que a vida conseguiu florescer, erguer os olhos para o céu e até mesmo nomear os perigos que a cercam é um feito que supera qualquer catástrofe estelar. Pense na metáfora da poeira estelar consciente. O carbono no seu corpo, o oxigênio no seu sangue, o ferro que o transporta, tudo isso foi forjado em um ato violento de destruição, em explosões de supernovas que ocorreram há bilhões de anos. Você não está separado do cosmos. Você é feito da mesma essência que o buraco negro, a supernova e a energia escura. Quando olhamos para as estrelas, estamos olhando para a nossa própria origem e o nosso destino. E nessa conexão profunda, encontramos o conforto. O universo é vasto demais para caber em nossas preocupações diárias. Quando você se deita para descansar, lembre-se de que a nossa sobrevivência, apesar de todas as forças que buscamos desvendar nesta noite, não é por sorte, mas por equilíbrio. O Sol brilha de forma estável, o campo magnético nos protege e a própria probabilidade do colapso quântico é tão infinitamente pequena que podemos continuar a nos maravilhar com a chance de estarmos aqui. A lição final é a de que a contemplação da morte cósmica é o que nos ensina a valorizar a vida terrestre. O silêncio do espaço não é um silêncio vazio, mas um berço de possibilidades. Deixe agora que o peso da vastidão o ancore. Não se prenda à atenção que esses mistérios podem ter despertado, mas sim a calma que vem de saber que, por este instante, estamos seguros e iluminados. Permita que a escuridão lá fora se torne a tela perfeita para o repouso da sua mente. Um lembrete de que o maior milagre não está em evitar o perigo, mas em viver apesar dele. Esta viagem pelo universo para o sono está chegando ao fim, mas a sua jornada de contemplação está apenas começando. Se você encontrou um pouco de paz e conhecimento nesta noite, e se o ritmo suave desta história o ajudou a relaxar, eu lhe peço gentilmente, mostre o seu apoio ao nosso universo particular. Curta este vídeo, pois ele é a luz que o nosso canal precisa para continuar a existir na imensidão do algoritmo. Inscreva-se no Universo para o Sono e ative o sino para que você nunca perca uma de nossas expedições noturnas. Compartilhe esta história com quem você sabe que precisa de um momento de calma e reflexão. E claro, comente abaixo qual dessas 7 ameaças cósmicas mais acalmou ou mais instigou a sua imaginação. Desejo a você uma noite de descanso profundo e sonhos vastos. Lembre-se enquanto dorme que você é a poeira estelar mais preciosa do cosmos. Durma bem e até a nossa próxima jornada.